passo agora convido a candidata Ana Carolina Borba Lessa Barbosa, OAB 18.813, para a sua sabatina. Tchau, tchau. Candidata Ana Carolina Borba Lessa, OAB 18.813, vai ser arguída pelos conselheiros Márcia Santos e Saulo Amazonas, cujo tema irei sortear agora. Como vai? Tudo bem? A conselheira Márcia Santos indagará a candidata Ana Carolina Borba Lessa a respeito da seguinte temática. Tema 10. Manifestação oral da advocacia após o voto do relator, quando do julgamento dos processos judiciais. Tema 10. E o conselheiro Saulo Amazonas indagará a candidata a respeito do tema 7. Custas judiciais e justiça gratuita no âmbito do processo judicial. Tema 7. Candidata, de início, eu gostaria de passar a palavra para Vossa Excelência se apresentar seu currículo, falar de sua vida profissional, pessoal, em até 3 minutos. Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde a todos já, antes o adiantado da hora. Cumprimento a mesa e o faço na presença, na pessoa do senhor presidente da Comissão Eleitoral, doutor Leonardo, na verdade, integrante, perdão, e cumprimento também a comissão sabatinadora nas pessoas da doutora Márcia, a representante feminina nesta mesa, e ao doutor Saulo, que irá me arguir nos quesitos sorteados agora. Eu me chamo Ana Carolina Borba Lessa Barbosa, OABPE 18813, tenho 48 anos de idade, sou formada desde 1999, ou seja, são 25 anos de caminhada na advocacia. Ao longo desta caminhada, eu não sei qual foi o dia que eu não estive no fórum sustentando, despachando, impulsionando as demandas que me são confiadas diariamente pelos clientes no escritório do qual faço parte. Eu sou cristã, sou casada, tenho 2 filhas, sou casada com Antônio Nunes, tenho 2 filhas, Ana Clara e Maria Antônia, e vim de uma família que muito deu importância para a questão do estudo para se chegar aonde se deseja, e cá estou. Ao longo da minha caminhada e da minha formação profissional, eu tive a oportunidade de fazer o curso de preparação à magistratura, especialização em direito civil, com ênfase em direito contratual e empresarial, sou mestre em direito processual civil, lecionei por 15 longos anos as disciplinas de direito processual civil e prática jurídica, lecionei sem nunca ter deixado a advocacia, que é uma paixão minha. Ao longo também desta caminhada, eu sempre desenvolvi estudos voltados para a duração razoável do processo. Essa, inclusive, é minha linha de pesquisa nos estudos acadêmicos. E há 12 anos que eu venho empregando um pouco do meu tempo para a questão de outras portas para a solução de conflitos. E, neste sentido, eu fiz parte e contribuí com a advocacia pernambucana, através da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB, onde eu pude, por alguns bons longos anos, trazer um conhecimento para debate. Faço parte do grupo de estudos de arbitragem em recuperação judicial da Camarb e tenho atuado com muita ênfase em arbitragens no âmbito do direito empresarial. Tenho capítulo de livros editados, gosto muito de escrever, então eu tenho muitos artigos nas redes da internet, em sites. Boa tarde, candidata, bem-vindo. Boa tarde, doutora. A pergunta.
A garantia de sustentação oral decorre do exercício do direito constitucional à ampla defesa e o contraditório, candidata. Assim, a sustentação oral antes do voto do relator é esvaziar o protagonismo e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, vez que ele está ali apenas para repetir oralmente as razões já apresentadas no recurso. A senhora candidata tem alguma proposta a ser apresentada ao TJ para possibilitar a manifestação do advogado após o voto do relator, quando assim poderá, de fato, contribuir com a aplicação da justiça, garantindo que cada argumento levantado pelo magistrado será, de fato, passível de contraditório, sem que haja adivinhações, premonições ou qualquer tipo de achismos? Candidata, Vossa Excelência terá até 3 minutos para responder a pergunta. Doutora sabatinadora, a questão da sustentação oral, ela se encontra prevista tanto no Código de Processo Civil, quanto no Código de Ética e no Estatuto da OAB. Né? Então, dentro dessa premissa, é um dispositivo legal, é uma garantia legal do advogado de exercer a sua atividade de defesa. Por se tratar de direito constitucional, perdão, de direito processual, previsto na Constituição, somente, de fato, a União teria condições de trazer um projeto de lei para modificar. Mas, por ser da advocacia e por entender firmemente que é indispensável o advogado complementar a sua sustentação oral após a apresentação do voto, eu defendo firmemente e defenderei, se lá chegar, a complementação da sustentação oral com os esclarecimentos de fato a respeito do voto, para que não possa haver equívoco no momento do julgamento pelo tribunal colegiado. Nesse sentido, inclusive, alguns julgados vêm permitindo, o STJ já vem admitindo no seu regimento interno que haja esclarecimento de fato após a sustentação oral do advogado. Então, nesse sentido, defenderei também aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco o uso da palavra pelo advogado após a apresentação do voto pelo relator, para complementar questões fáticas. Satisfeitos. Obrigado, conselheira Márcia. E devolvo a palavra para a candidata Ana Carolina Borba-Lessa, se assim desejar, complementar aí nesse seu momento de tréplica a respeito da mesma temática. A questão do uso da palavra após o voto deve ser verificado pelo julgador, pelo relator, verificando a adequação e a pertinência daquela complementação. O advogado ele não pode ter o seu direito de fala cerceado, porque a letra da lei ela é rígida no sentido de que a sustentação oral ela antecede a apresentação do voto do relator. Tem questões de fato que precisam ser esclarecidas no momento do julgamento e assim defenderei essa possibilidade caso chegue ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. Obrigado, candidata. Passo a palavra agora para o conselheiro Saulo Amazonas formular suas indagações a respeito do tema 7. Muito obrigado, presidente. Reitero a boa tarde a todos. Seja bem-vinda, candidata. Muito obrigada. A pergunta é no seguinte sentido. Tem um tema que preocupa muito os jurisdicionados e também a advocacia, por conseguinte, a OAB, no que diz respeito à justiça gratuita, gratuidade da justiça estabelecida no Código de Processo Civil. Então, a pergunta vai no seguinte sentido. As custas judiciais de Pernambuco são uma das mais elevadas do país. A redução do valor é uma luta histórica pela OAB de Pernambuco. Mas pouco conseguimos evoluir por se tratar de uma matéria legislativa, cuja iniciativa é do Poder Judiciário. Questiona ao candidato, estando no tribunal, como pretende contribuir com a OAB para alcançar esse objetivo, já que é de lá que tem que partir esta iniciativa e a insistência do Tribunal de Justiça de Pernambuco para que seja muito exigente no que diz respeito a essa matéria, tem prejudicado sobremaneira os jurisdicionados e a atuação da advocacia, porque ainda que muitas vezes a causa seja de um valor econômico considerável, mas as partes não têm condição de dispor de valores para pagamento das custas judiciais. Então, nesse sentido, chegando ao Tribunal de Justiça, ao cargo de desembargadora, qual a visão de Vossa Excelência sobre esta temática?
Vossa Excelência tem até 3 minutos. Tá. Doutor Saulo, a questão do acesso ao judiciário, ele termina sendo, por vezes, prejudicado em razão do pagamento das custas processuais necessárias ao andamento dos processos no âmbito do Poder Judiciário. A lei de concessão da justiça gratuita 1060/50 é muito clara no quesito de que aquele que tem o preenchimento da hipossuficiência, no caso da pessoa física, se declarando, ele faz jus ao benefício. A pessoa jurídica precisa comprovar. Essa questão da pessoa física, o STJ vem sinalizando no sentido que, se está com o escritório de advocacia particular, tem alguns indícios de que, de fato, possui condições para arcar com as custas, o magistrado ele estaria, digamos assim, legitimado a solicitar documentos e esclarecimentos adicionais para que a concessão seja deferida. O Estado de Pernambuco ele não está no ranking dos 10 mais tribunais que cobram mais caros, as custas mais caras no Brasil. Ele está na posição 19ª. De fato, ainda cobra um valor caro para acesso ao jurisdicionado. Essa questão das custas não pode ser impeditivo do princípio maior de acesso ao judiciário, da garantia constitucional da inafastabilidade do judiciário. Então, chegando ao Tribunal de Justiça, eu defenderei firmemente a questão para a pessoa física da concessão da justiça gratuita, desde que, no caso concreto, se esteja a hipossuficiência esteja latente. Defenderei, em não havendo essa possibilidade cristalina, essa demonstração cristalina do preenchimento dos requisitos, o parcelamento das custas, que isso é uma possibilidade, ou o diferimento do pagamento das custas para ser recolhido ao final, porque o valor das custas é matéria legal. E, no âmbito do tribunal, eu defenderei, sim, que as custas não sejam impeditivo de acesso ao jurisdicionado aqui no Estado de Pernambuco. Mas existe um processo legislativo que precisa ser observado, e eu, enquanto representante da advocacia pernambucana, porque, se lá chegar, eu não posso esquecer de onde eu vim, eu não posso jamais votar de forma favorável a umas custas que extrapolem o razoável, que impeçam o acesso à justiça pernambucana. Obrigado, candidata. O conselheiro Saulo Amazonas está satisfeito e devolvo a palavra para Vossa Excelência, se assim desejar, aproveitar ainda os 2 minutos de tréplica, se desejar. Dispenso. Vossa Excelência está com a palavra. Então, passo agora ao sorteio da pergunta do público, cuja resposta será dada por Vossa Excelência em até 2 minutos. A pergunta é a seguinte, formulada pelo advogado Marcelo Lanes, OAB Suplementar 2014. Como a senhora pretende... O tema é o tema 6, tá certo? Como a senhora pretende estabelecer uma relação construtiva com a OAB e a advocacia após assumir o cargo de desembargadora? Vossa Excelência, se quiser consultar a pergunta, está aqui conosco. Não, senhor doutor Leonardo, estou satisfeita. Vossa Excelência tem até 2 minutos para responder essa pergunta. A advocacia ela é indispensável à justiça e, dentro dessa garantia constitucional, não há hierarquia entre judiciário, magistratura e a advocacia. Todos fazem parte do sistema judiciário brasileiro. Dentro dessa perspectiva, e considerando que o Código de Processo Civil estabelece a cooperação de todos os participantes no processo, caso chegue ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, a participação da OAB em pautas administrativas que impactem a atuação da advocacia pernambucana,
no que depender de mim, a OAB será convocada para a realização de audiências públicas, para que contribua de forma efetiva para o exercício da advocacia no âmbito do Poder Judiciário de Pernambuco. Essa seria, de fato, a demonstração da cooperação dos sistemas OAB, Judiciário e Ministério Público para uma melhor prestação jurisdicional, porque, afinal de contas, quem sente tudo isso é o jurisdicionado. Obrigado, candidata. Vossa Excelência agora tem até 1 minuto para suas considerações finais. Senhores, cada um de nós pode votar em até 6 nomes. Eu preciso apenas de um voto de vocês. Eu tenho muita vontade de fazer um judiciário diferente. Tenho a experiência não só de vida, como também a experiência jurídica para fazer a transição da beca da advocacia para a toga da magistratura, e tenho certeza que contribuirei para uma justiça célere, com a observância de todas as prerrogativas que nós, advogados, temos violadas no nosso dia a dia. Meu número é 0024 e meu nome é Ana Carolina Borba Lessa Barbosa. Conto com o seu voto. Muito obrigado, candidata. Muito obrigada.